E se você quisesse pregar o evangelho, mas só tivesse à sua disposição o livro de Números? Depois de ter visto o livro de Levítico, você deve estar mais tranquilo em relação ao livro de Números, né? Esse é o quarto vídeo da série sobre como encontrar o evangelho nos livros da Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre o livro de Números. A gente falou sobre Levítico, muita gente desacreditava que dava para encontrar Cristo em Levítico, mas a gente encontrou. Então, assim, Números é aquele livro que muita gente pula rápido, porque pensa que é só uma lista de números, né, de censos, de gente reclamando no deserto. Mas, na verdade, ele mostra pra gente uma coisa muito mais profunda, que é a jornada de um povo já redimido, já liberto, caminhando de uma graça inicial da libertação para uma herança final, que é a terra, apesar de todos os tropeços que acontecem no meio. Então é o evangelho diário, assim, na prática do dia a dia. É a incredulidade que vai aparecendo, a graça de Deus que sustenta o povo, a fé das pessoas na promessa. Então a gente precisa olhar tudo isso junto e a gente vai separar em 3 pontos principais para entender como o livro de Números sozinho tem tudo para você encontrar Cristo e pregar Cristo de forma muito clara e muito bonita, muito impactante. Primeiro a gente precisa falar do grande problema, que é uma coisa que aparece logo cedo no número. A incredulidade e a rebelião do povo, especialmente no relato dos espiões, em Números 13 e 14. Israel está se organizando, né? Tá organizando lá o censo das tribos nos capítulos de 1 a 4, o tabernáculo fica pronto para a viagem nos capítulos 9 e 10, mas aí vem as reclamações, falta água, eles reclamam da comida, os líderes começam a ser questionados. Então, o momento chave é quando Moisés envia 12 espias para Canaã. E aí, desses 12, 10 voltam com medo. Você conhece bem a história. Eles dizem assim, não podemos subir contra esse povo, porque ele é mais forte que nós. Todos os que vimos são homens de grande estatura. Números 13 e 31. Só Josué e Caleb que vão salvar o negócio lá, e eles vão falar, a gente precisa subir, a gente pode, a gente vai subir. E o povo chora que quer voltar para o Egito. E eles dizem coisas assim, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, está lá em Números 14, versículo 2. Deus responde com tristeza, até quando esse povo vai me provocar? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais? E aí o resultado é uma geração inteira vagando 40 anos no deserto por causa exatamente dessa falta de fé. Números ensina que a redenção recebida não garante entrada na promessa se a fé não for perseverante. Então, isso fala direto com a gente. Quantas vezes, depois de libertos do pecado, a gente duvida dos gigantes que Deus já venceu? Quando nós somos chamados para o reino de Cristo, nós precisamos entender que ele já venceu os gigantes e que nós estamos ali não por acaso. E Números mostra que murmuração e medo nos prendem ao deserto, ao passado. Agora, o segundo ponto, eu acho que é uma joia, né? Que é a graça paciente de Deus, que cura, que sustenta, como a história, por exemplo, das serpentes, em Número 21. O povo reclama de novo contra Moisés, dizendo, por que você nos fez subir da terra do Egito para a gente morrer no deserto? Porque aqui não tem pão, não tem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, que eles estão enjoados de comer isso. Números 21. E Deus envia serpentes ardentes que mordem e matam muitas pessoas. E aí o povo começa a clamar. Moisés intercede e Deus manda Moisés fazer uma serpente ardente, né, e colocar sobre uma haste, e vai acontecer que qualquer um que for mordido e olhar para aquela serpente vai ser curado, vai viver. Então, aquele que foi picado olha para o bronze erguido e é curado, simples assim, pela fé naquilo que Deus falou. A gente vê isso o tempo todo em Números, o maná diário, quer dizer, prova de fé, a água que sai da rocha, a nuvem que guia o caminho, é a graça de Deus sendo manifesta. Mesmo com as rebeliões, como a de Corá, por exemplo, que foi engolido vivo, ou com a vara de Arão florescendo, Deus provê. É uma lição muito bonita. A graça não abandona os fracos, ela sustenta os fracos, ela purifica e ela chama para o olhar de fé que traz vida no meio da morte. Então, terceiro ponto, para fechar com esperança, a fé que vence e que herda. Visto que em Balaão e na preparação para Canaã, por exemplo, nos capítulos 22, 24, 31 e 36, Israel cai em pecado com os midianitas, no capítulo 25,
uma praga, mata 24 mil, mas Deus usa Balaão, contratado para amaldiçoar, Deus usa para abençoar. Como é formosa a tua tenda, bendito que te abençoa, uma estrela procederá de Jacó, Números 24. Então, acontece a vitória sobre os midianitas, partilha das terras, as fronteiras começam a ser definidas. Então, Números termina com uma nova geração pronta para entrar. E o texto diz, no capítulo 34, estes são os que o Senhor mandou herdar a terra. A fé que perseverou recebe a bênção apesar dos erros do passado. Então, assim, só com números na mão dá para pregar um evangelho completo. Reconhecer a incredulidade que te prende nos pecados do passado, que te prende no deserto. Olhar com fé para o remédio da graça, né, de Deus que cura, que era a serpente. Preservar na jornada, se manter na jornada guiada por Deus até receber a herança. Então, clame contra a rebelião. Creia na provisão soberana de Deus e marche para a promessa com confiança. Essa é a mensagem do livro. E toda a Bíblia conta uma história interligada, de Gênesis até Apocalipse. Se você gostou, me ajuda compartilhando aí com 5 pessoas, pelo menos, tá? Pelo menos 5. E comenta números para eu saber que você viu até o fim. Deus abençoe você. Tchau.